da história, é muito bom ter você aqui. Mais uma videoaula especial resolvendo questões da UERJ, tá bom? No momento que eu estou gravando aqui está chovendo muito lá fora, não sei se pode estar atrapalhando aí na gravação no áudio, na captação do áudio. No momento que eu estiver editando eu vou tentar diminuir o ruído, mas às vezes sempre sobra um pouquinho. O importante é que esteja claro para você entender, galera. Então vamos lá. Vou resolver aqui questões da prova de 2014. Vamos fazer as 5 últimas. Aí em 2015 a gente faz as 5 primeiras, 2016 as 5 últimas, a gente vai assim alternando. Não vamos fazer uma prova completa, até porque eu sempre disse lá no vídeo passado, eu botei para vocês, nosso vídeo inaugural aqui falando da UERJ, numa série especial, eu falei para vocês que a UERJ tem um padrão, então esse padrão é bom para ser percebido, e é sempre bom que a gente consiga aqui resolver questões para que você esteja cada vez mais afiado. Te peço, deixe já o like aí no vídeo, deixe o seu gostei, o seu curtir e compartilhe no seu WhatsApp, no seu grupo favorito, para a galera que você sabe que vai fazer essa prova da UERJ. Dá essa moral para a gente continuar crescendo aqui e fortalecendo o nosso canal para continuar produzindo esses conteúdos. Eu tenho feito muito carinho e muito bom receber o carinho de vocês, tanto aqui nos comentários como também lá no Instagram, @LCS. Vamos lá, galera! Sem perder tempo, vou aqui ler no celular. Sabe que aquela leitura no celular é sempre difícil, né? Meu grau parece que aumenta a cada dia, cara, tá doido. Ó, vamos lá. Questão 5 do vestibular de 2014, esse exame discursivo, que não é difícil. Sempre falo isso para vocês. Textinho aí. Os líderes dos estados do norte dos Estados Unidos, durante o movimento contra o sul escravista na Guerra de Secessão, 1861-1865, tinham ideias a respeito da escravidão, que podem ser resumidas com a seguinte frase: a escravidão era, para eles, remanescente de um mundo agonizante de barão e servo, nobre e escravo. Show de bola. Galera, Guerra de Secessão, norte contra sul, um norte que tem uma perspectiva diferente do sul. Ali no final já do século, a gente caminhando para a segunda, já estamos na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos. A gente está caminhando para uma decisão do que vai ser esses Estados Unidos da América, isso é muito importante, porque você tem dois modelos econômicos muito diferentes e, por consequência, dois modelos políticos e sociais sendo construídos de forma bem diferente. Os Estados do Norte, eles têm um modelo baseado num fortalecimento muito grande do caráter industrial, isso é muito importante, a gente vê de forma direta, você vê um caráter de exportação, mas ao mesmo tempo de principal fortalecimento do mercado interno, isso é muito importante. Não há escravidão, não se pensa no trabalho escravo, se pensa no trabalho assalariado, enquanto o Sul ele tem uma nova perspectiva, ele tem uma nova velha perspectiva, uma outra perspectiva, talvez seja a melhor palavra. Essa outra perspectiva ela está sendo trabalhada a partir de um viés que vai focar na exportação como base, na produção agroexportadora. Você tem também a questão do escravismo sendo grande base para esse trabalho. Enfim, são modelos diferentes que vão impactar diretamente numa confusão entre os dois. A eleição do Abraham Lincoln vai acabar sendo decisiva para que o Sul acabe rompendo, formando uma confederação. E essa confederação vai entrar em guerra, uma guerra civil muito longa, muito profunda, muito violenta, que vai durar 4 anos. Ao final, o Norte vence e o capitalismo industrial acaba se projetando nos Estados Unidos com muita força. Os Estados Unidos passa a ser, a partir dali, um projeto de potência. Ainda não vai ser uma potência, mas vai ser um projeto de potência. Ele vai chegar ali na beira da Primeira Guerra Mundial como uma potência e vai sair da Primeira Guerra Mundial como uma grande potência, a maior do mundo. Então, vamos lá, galera. De acordo com a Constituição norte-americana de 1787, cada estado da federação poderia decidir pela manutenção ou não do trabalho escravo. A permanência da escravidão no sul, no entanto, ampliou os conflitos com o norte do país, levando à Guerra de Secessão. Indica uma oposição da ordem política, econômica ou social entre os estados do norte e do sul que tenha contribuído para deflagrar a Guerra Civil. Galera, tá falando e ou? Tá falando ou. Então vamos lá, indique uma oposição de ordem política, econômica e social. Se fosse isso, ia ter que falar uma de economia, uma da política, uma da sociedade. Economia fala de dinheiro, política relacionada ao poder, né? Sistema de governo. Social fala de pessoas diretamente, o impacto para essas pessoas, o impacto no trabalho, enfim.
Então, galera, não está falando e, está falando ou. Você pode escolher uma ou outra, tá? Só que aqui indicar uma oposição da ordem política, econômica ou social entre Norte e Sul. Simples, direto. Apresente também a principal consequência política e econômica da vitória dos Estados do Norte para o país. Tudo isso eu falei aqui. Galera, diferenciação entre uma sociedade mais urbanizada, por uma sociedade mais ruralizada, uma sociedade que vai focar na indústria com grande base e uma sociedade que vai focar muito mais na questão da agroexportação, da produção na agricultura, uma sociedade escravista e outra não, uma sociedade que vai tentar fortalecer o mercado interno e outra não, enfim, são todas essas diferenciações. E qual vai ser a grande consequência para os Estados Unidos com a vitória do Norte? Claro, a vitória do capitalismo, a projeção de um caráter industrial em todo esse país, que vai ser potência no futuro. Então, está respondido. Aí o 5, muito fácil, muito simples, muito direto. Vamos para 6, para não perder tempo. 6. 2 textos aí, de tamanho médio, a gente vai dar uma olhada. É uma questão que vai pedir um comparativo de 2 textos. Cai muito na UERJ assim, galera. A liberdade política é esta tranquilidade de espírito que provém da opinião que cada um tem sobre a sua segurança. E para que se tenha esta liberdade, é preciso que o governo seja que tal cidadão não possa temer outro cidadão. Quando o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Uma obra clássica do Montesquieu, O Espírito das Leis, um iluminista que vai defender a divisão de poderes executivo, legislativo e judiciário. Isso aí tá careca de saber, tu sabe muito isso, fica tranquilo. Ó, vamos ler o próximo. O direito eleitoral ampliado à dominação do parlamento, à debilidade do governo, a insignificância do presidente e a prática do referendo não respondem nem ao caráter nem à missão que o Estado alemão deve cumprir tanto no presente como no futuro próximo. É um texto que é adaptado do Daniel Arão Reis, História do século XX. É um texto que ele tira do jornal alemão do século XX, lá de 1919, ali pós Primeira Guerra Mundial, na República de Weimar. Vamos lá. Os textos apresentam aspectos do pensamento político em 2 épocas distintas. Isso aí, bem distinto. Uma é do século XIX, do século XVIII, outra do século XX. O liberalismo proposto por Montesquieu no século XVIII e a crise do liberalismo na crítica de um jornal alemão na recém-estabelecida República de Weimar. Identifique um dos princípios liberais expressos no texto de Montesquieu e a opinião no texto do jornal alemão que contradiz esse princípio. É interessante. Apresente também um fator que explique a crise do liberalismo no período entre as 2 grandes guerras. Galera, o período entre guerras, aquele período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, é um período de crise forte do liberalismo. Principalmente por conta da sua debilidade econômica, que vai ser apresentada fortemente já na crise de 29, gerando a Grande Depressão. Além disso, cada vez mais os parâmetros sociais eram muito revelados. O que significa, professor paulistano? Esses parâmetros sociais, galera, são as dificuldades que essas economias liberais têm em cuidado social, em combater desigualdade, em reduzir pobreza. Então, cada vez mais vai ter uma galera lutando para que a intervenção do Estado fosse maior, ou seja, a crítica vai começar a surgir daí também, né? Então, esses 2 contrapontos, o que está se pedindo na questão? Leia com calma a questão. Lembre, na hora de escrever, não saia do espaço, nada vai ser considerado fora do espaço, tá bom? Galera, identifique um dos princípios liberais expressos no texto do Montesquieu e a opinião no texto do jornal alemão, que vai acabar o quê? Sendo uma contradição a esse princípio. O que o Montesquieu está dizendo é a tripartização dos poderes, ou seja, o equilíbrio de forças nos poderes numa organização política, né? No governo. Equilíbrio de forças, equilíbrio de poderes. E a contraposição é a defesa do executivo forte. O que o texto está falando é isso. É preciso que o Estado passe pela presença de um presidente forte, de um executivo forte. Isso vai abrir brecha na Alemanha para a ascensão do totalitarismo de extrema-direita, na figura do Adolf Hitler.
Beleza? Isso é muito importante. Agora, presente também um fator que explica a crise do liberalismo durante as duas guerras, entre as duas guerras, já falei para vocês. O Estado liberal está em crise econômica, porque não se mantém mais financeiramente. Você tem a questão da Grande Depressão lá nos Estados Unidos, que também é uma matriz econômica importante. Você tem uma galera que aumenta o número de protestos por uma maior intervenção, isso é bem interessante. A questão do desemprego, que continuava a ser latente por conta dessa economia fragilizada também nesse momento de crise. Você tem que pensar que pós-Primeira Guerra a Europa está dizimada, isso é muito importante também. Então, um contexto de crise econômica de potências liberais vai abrir brecha para que essa galera venha e abrace a ideia de que é necessário o fortalecimento de um Estado. Beleza, galera? Então, questão 6 aí foi. Vamos para a questão 7. Dois grandes aí panfletos, duas imagens fortes. Uma de Vargas com as crianças ao lado e a outra de Perón, Juan Domingo Perón na Argentina. Vamos lá, vamos fazer a análise disso aí. Não sei se vai dar para tu ler aí o que está escrito no Vargas, eu não estou conseguindo ler direito. Está bem ruim aqui. Mas vamos lá, crianças aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria e o resto eu não consegui ler. Mas beleza. As imagens reproduzem ilustrações de cartilhas escolares. Olha só, cartilhas escolares eram panfletos que integravam o material escolar das crianças. Difundidas nos governos de Getúlio Vargas no Brasil e Juan Domingo Perón na Argentina. Galera, o Perón ele vai ter um governo bem famoso na Argentina e até hoje a direita e a esquerda brigam pela palavra peronismo. Até hoje você teve recentemente a eleição na Argentina com a queda do Macri, enfim. A ascensão novamente desse movimento peronista. Então a galera que se diz de esquerda, que é uma coisa inevitável, essa disputa por um cara que no passado fez muito sucesso, os dois vão dizer, olha, eu sou peronista, né? Tanto a direita quanto a esquerda acabam se apropriando da imagem do peronismo, e o peronismo ele foi um momento bem específico na história da Argentina, ligado ao Partido Justicialista, enfim, um movimento muito conciso da década de 40, depois na década de 50, um pequeno espaço de tempo até a queda do Perón, e depois o Perón volta em 73 tentando novamente restaurar tudo isso. Em geral, a maioria dos historiadores vão dizer que o peronismo ele é um sistema de extrema-direita, né? Um sistema ligado à direita. Mas ele compartilha de valores também que eram pedidos por setores da esquerda naquele momento. O Perón é um militar de carreira. O Getúlio Vargas, e o comparativo do Perón com o Vargas é até razoável, apesar de eu não concordar muito com esse comparativo. Eles são governos que têm um apelo popular muito grande, e isso tem uma relação direta com o que os historiadores vão chamar de populismo. Populismo, na verdade, muito mais por entender o povo como parte integrante do seu governo, e não necessariamente por enganar o povo, enfim, porque quando você fala populismo no sentido de enganar o povo, você põe o povo como o bobão da história, olhando para o alto, não é assim que funciona muito bem. As massas, né, essa política de massas, essas massas, elas se movimentam também e fazem uma participação efetiva. Então, o Perón ele foi, durante o governo de uma junta militar entre 43 e 46, ele foi secretário do Trabalho. E quando ele foi secretário do Trabalho, ele começou num contexto em que tanto o Brasil quanto o mundo todo pensava em direitos trabalhistas maiores aos trabalhadores, ele começou a desenvolver direitos trabalhistas a esses trabalhadores argentinos. Isso foi construindo uma imagem bem sadia ao seu respeito. Em 46 ele vem essa eleição com muita força, inclusive o destaque geral dessa campanha é a sua esposa, a Evita. A Evita depois vai morrer, vai virar um símbolo na Argentina. A Evita ela fazia campanha, galera, e isso é sensacional, porque ela fazia campanha num momento em que as mulheres não votavam, isso é sensacional. Depois ela vai fazer uma luta muito grande para as mulheres na Argentina votar. O Brasil já está votando mulher desde 34, efetivamente na Constituição, em 32 o Código Eleitoral já introduz a mulher para o voto. A Argentina bem depois. Então, ainda em 46 você tem a eleição do Perón, o Perón chega ao poder com um apoio popular muito grande, e ele vai, claro, ter uma inspiração muito forte em ideais fascistas que estavam fazendo a cabeça de muitas pessoas na época, assim como o Vargas teve. O distanciamento geral do Vargas com o Perón é pelo seguinte fato, olha, o Vargas ele veio através de um golpe,
ele não foi eleito diretamente nenhuma vez durante esse período da era Vargas, entre 30 e 45, ele não foi eleito, ele baixou uma ditadura, ele foi direto, claro, ele teve apoio de uma parcela forte do exército, ele teve apoio de uma parcela forte do empresariado e também da população, teve, em determinado momento, mas, assim como o Perón também teve, mas a forma como ele chega ao poder é uma forma diferenciada. O Perón ele é eleito 2 vezes, depois na década de 50 ele é eleito de novo, e depois é derrubado por um golpe militar, ele é retirado do poder, acaba perdendo toda a grande parte da sua influência ali naquele instante, mas não deixa de ser, isso que é importante, não deixa de ser um símbolo. Tanto é que em 73 ele volta e ainda consegue uma nova eleição. Tanto Perón quanto Vargas, e esse é o pedido da questão, eles têm traços comparativos muito comuns. É como se o Vargas e o Perón tivessem percebido que era necessário falar a língua das massas. E isso era fundamental dentro de um regime que se inspirava, e não era fascista, até porque o peronismo tem ódio aos partidos, assim como o varguismo tem ódio aos partidos. Então, assim como o Vargas, que é inspirado, se inspira em modelos fascistas, o peronismo também se inspirando em modelos fascistas, acaba se afastando dos partidos e acaba defendendo a ideia de que é necessário chamar uma centralização política forte, mas chamar o povo para a participação. Culto ao líder, propaganda de massa, fortalecimento da figura, da sua imagem, apelo às crianças, tudo isso é uma característica comum entre esses 2 governos. Professor, diferenciação geral entre os 2, como eu falei para vocês, a forma como eles chegam ao poder, grupos diferenciados de apoio, você tem o empresariado apoiando muito mais o Perón do que, por exemplo, apoiou o Vargas no Brasil, e também a gente não pode esquecer que o Perón, ele permaneceu vivo por mais tempo e acabou pregando na Argentina o seu legado por mais tempo, né? O Perón ele foi presidente direto por 3 momentos distintos. Ele foi derrubado, enfim, algumas vezes. Foi derrubado 2 vezes, na verdade. Já em 51 a 52, ele derrubado em 52, ele derrubado em 76 também, novamente, pela ditadura. Mas isso não quer dizer, em 74 novamente pela ditadura, mas isso não quer dizer que ele tenha tido um governo breve demais, com pouca influência. Não, o governo dele foi muito influente. Agora, o distanciamento entre os 2 está muito mais pautado nesse modelo de chegada ao poder do que qualquer outra parte. A gente diz que na parte de propaganda os 2 são muito próximos. O que a questão quer da gente, galera? A questão que é da gente que você cite, a partir do conteúdo das imagens, uma característica do governo Vargas e outra do governo peronista, respectivamente. Aponte ainda 2 medidas aplicadas pelo DIP, isso é bem interessante. O DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda, fortíssimo com o governo Vargas, que tenham fortalecido a proposta política do Estado Novo. O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, vai fazer propaganda da imagem de Vargas, vai censurar perseguindo jornais, vai perseguir opositores. Então essas são as marcas. Então, galera, vamos lá. Característica do governo Vargas: propaganda, propaganda personalista, propaganda com as crianças, fortalecimento da imagem de Vargas como pai dos pobres, muito importante. Governo peronista também, aproximação com as massas, fortalecimento do Estado, fortalecimento da sua imagem com forte propaganda. Isso aí, eles são bem próximos. Vamos lá, aponte ainda 2 medidas aplicadas pelo DIP: censura e propaganda. Sensacional. Está respondida essa questão. Questão bem interessante e até difícil, porque o peronismo é pouquíssimo trabalhado nas escolas. A tendência é que ele volte um pouquinho, porque ele voltou à tona com mais força nessa última eleição na Argentina. Então fique ligado no peronismo. Questão 8. Capitão América, né? Tá aí o personagem que foi criado em 1941 no meio da Segunda Guerra Mundial. É um cidadão norte-americano voluntário na experiência para criar supersoldados que defendem o mundo das ameaças. Identifica o conflito internacional em curso na época, já falei, da criação do personagem. Em seguida, aponte 2 medidas adotadas dos anos de 41 e 42 pelo governo dos Estados Unidos com relação ao conflito. Galera,
entre 41 e 42, os Estados Unidos ainda não estão dentro da Segunda Guerra Mundial. Eles estão entrando na Segunda Guerra Mundial a partir, de fato, do finalzinho de 41 e 42, já está de vez. O que vai estar acontecendo entre 41 e 42, que é o momento que está sendo criado isso aí? Os Estados Unidos vai estar aumentando o seu apoio financeiro às potências da Europa. Os Estados Unidos vai estar fazendo uma série de acordos com países da América Latina. O Brasil, você pode falar isso. Você sabe que não era Vargas, é um momento de aproximação. Você tem a Conferência dos Chanceleres, você tem a Conferência de Potengi, lá no Rio Grande do Norte. Você tem a criação da FEB em 43, mas tudo isso é antes, já em 41, 42. Então, é uma aproximação. Interessante. Você tem um avanço norte-americano em áreas no Pacífico, uma disputa com o Japão por áreas no Pacífico, aquela região das Filipinas ali, tanto é que mais tarde, o grande estopim para a entrada do Getúlio, o grande estopim para a entrada oficial dos norte-americanos na guerra é o ataque japonês em Pearl Harbor. Então, interessantíssimo tudo isso, está respondido, direto ao ponto, não tem erro. Lembrando que eu vou deixar aí embaixo, na descrição, o padrão de resposta que a UERJ colocou, tá? Lembrando que aquilo ali é variável, tá bom? Não quer dizer, professor, eu tinha que responder isso, então você às vezes faz em casa a prova, quando vai olhar o padrão de resposta fica desesperado. Professor, eu tinha que responder isso, não. Não, calma, não tinha que responder só aquilo, tem uma variação ali. 9. Tratado de Roma, aniversário, 50 anos do Tratado de Roma. O Tratado de Roma, ele vai dar início ao que vai ser a União Europeia, beleza? É um projeto bem forte ali, e bem no momento em que a Europa vivia uma crise, isso é muito importante, tá bom, gente? Muito. A Europa foi, durante séculos, uma ideia, uma esperança de paz e de entendimento. Enfrentamos, na atualidade, grandes desafios que não conhecem fronteiras nacionais e a União Europeia é a resposta que temos para lhes dar. Neste modelo europeu, conjugam-se sucesso econômico e responsabilidade social. A unificação da Europa veio dar vida a um sonho de gerações passadas. Manda a nossa história que preservemos tal fortuna para as gerações vindouras. Por isso nos une 50 anos passados da assinatura do Tratado de Roma o objetivo de dotar a União Europeia de uma base comum e renovada. Os Tratados de Roma, assinados em 1957, instituíram a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica. Presente um aspecto da conjuntura internacional da época que justifica a assinatura dos Tratados de Roma. Em seguida, identifica dois desafios enfrentados pela União Europeia na atualidade. Perceba, questão 9 e 10 vão chegar na atualidade. Se liga nisso, galera. Sempre um elo comparativo que a UERJ faz entre o passado e o presente. Então vamos lá. O que está acontecendo ali em meio à Guerra Fria, gente? A Europa perdendo força. Década de 50, descolonização da Ásia e da África. Isso é muito forte. Então é um momento que a Europa começa a se enfraquecer economicamente. A potência maior na Guerra Fria está lá no lado capitalista nos Estados Unidos e está lá no lado socialista na União Soviética. Essas potências ali na Europa já passaram, não era mais o momento delas, momento de crise. E quais são os desafios que, por exemplo, a União Europeia enfrentava em 2013, que foi o momento de realização dessa prova, e hoje, até hoje? Desemprego. Hoje, peraí, dois desafios na atualidade. Desemprego hoje, com a questão dos imigrantes, forte. Questão do terrorismo, do avanço terrorista nas suas fronteiras, sim, é uma realidade, não podemos fugir disso. Fundamental. Questão social abalada, quebra do que se chama de democracia social, né? A social-democracia, quebra, muito importante também. Ou seja, na atualidade a Europa enfrenta valores como esse. Podia falar mais, a criança já não estava lá em foco. Tentativa de o quê? Saída da União Europeia. Olha só que interessante, porque essa questão poderia aparecer hoje. E você poderia inserir isso como gabarito. Tem lá o Reino Unido com um debate muito grande. Já as vias de fato de sair da União Europeia. É um desafio muito importante. Então, vamos para a questão 10. Questão 10. Deixa eu organizar aqui. A história latino-americana da década de 1970 foi marcada pela vigência de governos ditatoriais. As fotografias abaixo remetem ao golpe militar ocorrido em setembro de 1973. Galera, 11 de setembro de 1973, liderado por Augusto Pinochet, um golpe militar apoiado pelos norte-americanos vai tirar do poder
um governo socialista eleito democraticamente e que era liderado então pelo Salvador Allende. O Salvador Allende vai ser retirado do Palácio La Moneda sem vida já, porque ele se suicida. Muita gente tinha especulação, será que ele se matou? Não se matou? Depois se descobre que ele se mata mesmo, enfim, foi feito todo um laudo, mas enfim. Um dos acontecimentos mais tristes da América Latina foi essa questão lá no Chile. E embaixo tem duas fotos, né? O ataque ao Palácio La Moneda e ex-membros da guarda presidencial do Allende com fotos de colegas mortos durante o golpe. Isso foi em setembro de 2011. Cite duas características comuns aos governos ditatoriais latino-americanos. Apoio norte-americano, isso é uma coisa comum a todos eles. Propaganda de massas, perseguição, tortura, exílio de muitas pessoas. Isso é muito simples, esse ponto é muito simples. Em seguida, identifique uma das principais reivindicações da sociedade chilena com relação às heranças do golpe de 73. Primeiro, grande ponto, questão de criação de uma comissão da verdade para que sejam julgados os crimes cometidos lá no governo do Pinochet. Outra coisa, tentativa de encontrar desaparecidos também é uma luta muito forte até hoje no Chile. Outra coisa que você pode citar e também que estaria certo seria a defesa por uma rememoração, ou seja, uma desconstrução de memória da ditadura e uma rememoração do ideal democrático. Ou seja, tirar das pessoas cada vez mais a ideia de que a ditadura foi boa. O Chile ainda vive muito com isso. Por exemplo, o Pinochet já morreu, né? Pinochet já foi, já está no colo do capeta. Mas já foi, Pinochet, foi embora, morreu. Pinochet foi embora. Inclusive, Pinochet morre e o Stroessner morre também, né? Assim, bem próximo um ou outro à morte. Stroessner foi um ditador paraguaio. Parece que o diabo aproveitou a viagem. Mas, enfim, os dois foram, enfim, ditadores correntes. O Pinochet, ele acaba sendo rememorado com muita força até hoje no Chile. Isso é incrível. Isso é incrível. O Brasil não teve uma ditadura personalista, como o Chile teve, como o Paraguai teve. A gente teve uma ditadura que não conseguiu construir, embora a galera até hoje tente construir, essa ideia de fortalecimento de determinadas figuras, como o Médici, Brilhante Ustra, esse cara aí foi brabo, tá? O Brasil não teve uma ditadura personalista, tá, gente? Se a gente tivesse tido uma ditadura personalista, eu tenho certeza que hoje o debate sobre a ditadura seria ainda pior do que já é. O número de pessoas que adorariam a ditadura talvez fosse ainda maior. Infelizmente, a gente já tem que ver num regime democrático como o nosso, pessoas defendendo, por exemplo, o AI-5. Isso é abominável. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado dessa nossa explicação. A gente vai fazer outros vídeos também. Peço que você compartilhe aí com a galera, dá uma moral aqui para o nosso canal e tira suas dúvidas sempre que puder. Curte, comenta, compartilha. Tamo junto.